Vamos começar mais um NalaCast. Hoje nós estamos com o Sérgio. O Sérgio é farmacêutico, ele vai explicar para a gente sobre a manipulação de medicamentos. Vamos inicialmente agradecer a Drogavet, nossa patrocinadora do NalaCast. A Drogavet revolucionou a forma de medicar nossos animais. Sempre que você for ao veterinário, peça uma receita de medicamento manipulado. Na Drogavet, o medicamento é palatável. O seu animal fica pensando que o remédio é um petisco, ele é curado e ainda fica feliz. Entre no site, vale super a pena conhecer se você ainda não conhece. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Dani. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom ter você com a gente. A gente fica muito feliz pelo convite. Você sabe, né, que a gente acompanha a Nala desde que a gente conheceu ela no Amicão, lá em 2023. Então, assim, é um projeto muito bacana e a gente agradece muito a chance de estar aqui explicando um pouquinho mais sobre como a manipulação pode ajudar, né, no tratamento dos pets. Sim, é um tema super importante, né? E eu acho que precisa ser muito divulgado, porque algumas pessoas ainda não conhecem essa facilidade. Exato. De fato, medicar a Nala com medicamento manipulado revolucionou a nossa história. Ela agora fica atrás do remédio. Você tem que ver, ela vê o pote de remédio, ela fica achando que é petisco, porque ele é palatável, né? Muito incrível essa sensibilidade de vocês de prepararem um medicamento especial para que o doguinho ou o gatinho ele não perceba ali que ele está de fato sendo medicado. Conta pra gente sobre a manipulação. O que é manipulação de medicamentos? A manipulação, então, Dani, ela consegue fazer uma adequação ao medicamento para a realidade daquele pet, de acordo com a espécie, de acordo com o peso, se ele está conseguindo ou não está conseguindo deglutir. Então, a manipulação consiste em você adequar um medicamento que existe ou não de forma industrializada, especificamente para um pet. Porque a gente está conversando sobre animais, mas o equivalente ao humano também pode ser feito. Perfeito. Então, não é só um comprimido. Quando eu manipular o medicamento, eu tenho outras opções além de um comprimido. Qual outras fórmulas você trabalha? Sim, a gente tem muitas opções de formas farmacêuticas, que a gente chama, que é como o medicamento vai ser administrado para o pet. Então a gente tem biscoito, tem calda, tem molho, tem pasta oral, tem xarope, tem gel transdérmico, tem várias possibilidades de administração. Por que a gente busca isso? Porque o pet não fala. E às vezes é muito difícil dar um medicamento via oral para ele. Então a Drogavet sempre buscou inovar e buscar novas formas de medicar o pet sem estresse para o pet e para o tutor. Perfeito, eu estou aqui pensando já na calda. Em cima de uma ração, o cachorro nem percebe que está comendo. Isso. Gato vai achar que é patê. Que delícia, né? E todo medicamento, ele consegue ser incluído nessas fórmulas ou não? A grande maioria, sim. Existem medicamentos incompatíveis com algumas formas farmacêuticas, mas isso sempre é revisado na hora do atendimento e conversado com o prescritor. Então, a gente sempre encontra uma solução para aquele pet ser devidamente medicado da forma menos estressante possível. Então, assim, no geral, você pode fazer os medicamentos em várias formas farmacêuticas. Mas não precisa se preocupar quanto a isso, porque se tiver alguma incompatibilidade que a gente fala, a gente entra em contato com o veterinário, entra em contato com o tutor e acha uma forma farmacêutica mais adequada para o pet, dependendo da espécie, né? Porque o medicamento para um gato é diferente do medicamento para um cachorro, é diferente para um periquito. Então a gente trata de vários tipos de pets, não só cão e gato, né? Então a gente sempre tenta encontrar uma solução. Dos sabores disponíveis, como que a gente vai saber qual que o nosso animalzinho mais gosta? Existe alguma amostra na farmácia quando a gente vai lá? A farmácia é pet friendly? Sim, sem dúvida. Se você quiser conhecer a Drogavet, você pode ir com o seu pet, tem aguinha para eles, tem amostra, a gente sempre tenta deixar biscoito de amostra, pastoral, a calda de caramelo que faz muito sucesso. Então sempre tem um mimozinho lá pro seu pet. Se você quiser conhecer, vão ser muito bem recebidos. E aí ele já sai de lá escolhendo o sabor que ele quer do remédio dele.
Exatamente. Até no dia a dia, a pessoa às vezes percebe que o gato dela gosta de um sabor de ração específico, o cachorro também. Então isso aí já dá um norte também para você saber mais ou menos se aquele pet vai gostar ou não do medicamento. É uma forma também de, às vezes, se decidir, né? Qual vai ser o flavorizante que o meu pet vai gostar. Eu não abro mão de medicar a Nala com medicamento manipulado. Desde que eu conheci a Drogavet, a nossa história mudou. Quem conhece a Nala sabe, né? Que ela tem alguns problemas crônicos, inclusive, que a gente precisa medicar. E nossa vida é outra desde que a gente chegou com o manipulado para ela, que é saborizado, né? Que é personalizado. É tão bom você dar um medicamento para o seu bichinho, sabendo que foi feito para o peso dele, né? Antigamente, quando a gente iniciou a medicação com a Nala e não tinha acesso à Drogavet ainda, eu partia um medicamento em 4. Aí pensa bem, um medicamento, ele nunca sai em 4 partes iguais, né, Sérgio? Exato. Aí às vezes ela tomava, a dose era 1/4. Uma dose meia, às vezes ela tomava meia dose. Era uma luta para tentar fracionar o medicamento. Muito ruim. E ela também não aceitava, né? Porque o paladar é exigente. Isso aí é o grande diferencial do medicamento manipulado. Porque você tira do tutor, além dele estar enfrentando um problema com o pet dele, ele tem que ter essa responsabilidade de ficar partindo o comprimido. Isso é muito chato, é muito difícil de fazer. Eu peguei uma receita um tempo atrás, dá 3/4 de um comprimido. Como é que você consegue partir 3/4 de um comprimido? Então, quando você manipula, o veterinário faz os cálculos. Olha, a Nala tem, sei lá, 20 quilos, 30 quilos. Já vai no guia de medicamentos, já vê quantos miligramas por quilo aquele medicamento precisa. Então, ele já passa a dose especificamente para aquele pet. Então a pessoa não vai precisar partir nada, né? Uhum. Vai ter essa comodidade de saber que naquela quantidade ali, naquela cápsula, ou naquele biscoitinho, ou naquele ml de solução, vai ter o medicamento que o pet dela precisa exatamente, sem ela ter que fazer mais algum passo para dar a medicação. Porque nem todo pet é fácil de medicar, né? Sim, a maioria deles não são, né? Ninguém gosta de remédio, nem a gente gosta. A gente sempre brinca assim, ó, que é remédio, né? A gente põe a palatabilidade, mas é remédio. Então, além de tudo, o tutor tem que ter em mente que ele tem que fazer o ato de medicar o pet dele uma brincadeira, uma alegria. Porque aí o flavorizante já está ali, o cheirinho já está ali. Se você brinca com seu pet, se você faz um afago nele e dá o biscoito para ele de recompensa ou dá a pastinha, também ajuda a medicar, né? Então tem várias questões que facilitam, né? E sempre com o objetivo de diminuir o estresse do tutor e do pet. Sim, no momento que ele já está ali doente, debilitado, precisando, né, de cuidados, o menos estresse, melhor. Sérgio, me fala uma coisa. Quando eu chego na farmácia de manipulação, eu preciso levar uma receita para qualquer medicamento? Sim, medicamento sim. Tá? Existem algumas coisas que nós podemos vender sem receita, que a gente chama de medicamentos de venda livre. Então são alguns tipos de shampoo, alguns antipulgas, mas quando a gente fala de medicação, precisa ter a prescrição do veterinário. Uhum. E é muito importante você perguntar isso, porque existe também a medicação controlada, que são os medicamentos de retenção de receita. Então tem uma série de legislações que o prescritor tem que cumprir e que a farmácia de manipulação também tem que cumprir. Então, além de precisar da receita, em alguns casos a gente precisa de um receituário de controle especial. Perfeito. Um medicamento que eu amei descobrir que tem na Drogavet e eu indico para todos os meus amigos são os medicamentos contra pulga e carrapato. Quando você vai numa farmácia convencional, você vai ter que pegar ou medicamento de 20 quilos ou de 30 quilos. Aí o seu cachorro tem quantos quilos? 25.
você não consegue, né, ter ali o medicamento certo. É uma superdosagem ou uma dosagem abaixo. E na Drogavet, a gente consegue fazer com o peso ideal, né? Sim, sim. E é lá que a gente faz esse medicamento para Nala. E eu super recomendo, porque é um medicamento que é de uso contínuo a cada 3 meses, dependendo do protocolo que o seu veterinário passa. Então, se a cada 3 meses você superdosar o seu doguinho, eu não sei se isso é interessante para ele. Então, eu sempre compartilho essa informação. Que você fazendo com o peso ideal do seu pet, o resultado é ideal, né? E também, todo medicamento ele tem prós e contras, né? E aí você consegue dosar ele, de fato, no que ele precisa. Acho incrível isso. É uma questão mesmo de você tentar evitar o risco de efeito adverso, né? Quando você está medicando o pet. Tem medicamentos que tem o que a gente chama de janela terapêutica muito curtinha. O que é isso? É uma concentração daquele medicamento no sangue vai fazer um efeito terapêutico, vai curar o seu pet. Uma concentração um pouquinho maior já vai fazer mal e uma concentração um pouquinho abaixo já não vai fazer efeito. Então, quando você adequa o medicamento ao peso e à espécie do seu pet, mesmo que o medicamento tenha uma janela terapêutica estreita, que a gente fala, ele vai estar dentro da faixa de terapia. Então, a chance de você ter uma subdose ou uma sobredose diminui consideravelmente. Perfeito. E hoje você manipula medicamentos para quais espécies? Dani, para qualquer tipo de pet. A gente só não pode fazer medicamento para animais de corte e de consumo humano. Então, por exemplo, a gente não pode fazer medicamentos para gado, para galinhas, qualquer tipo de animal que seja para consumo. Mas a gente, por exemplo, faz medicamento para coelho. Algumas pessoas comem coelho, né? Mas sendo pet de alguém, o veterinário só precisa fazer observação. Que é pet. Tem gente hoje que tem porquinho, né? Porco mesmo, que cria o porco como se fosse um pet. Então, se tiver essa observação, a gente pode fazer o medicamento até para esse tipo de pet. A gente cuida muito de cavalo, gato, cachorro. Já teve na rede lontra. Olha. A gente já fez medicamento para os macaquinhos aqui do zoológico, para o tigre do zoológico. Então, a restrição é só essa. O animal não pode ser um animal criado para consumo humano. Sendo pet, a gente pode fazer para qualquer espécie. Que incrível. Você está falando da diversidade de pets, né? A gente tem uma amiga que ela tem um cabrito. Ele é criado dentro de casa, com fralda, junto com cachorro e com gato. Gente, qual que é a raça daquele gato sem pelo? Eu sempre esqueço. Vocês lembram? Vocês conhecem? Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome da raça. Eu vou te mandar uma foto. A casa dela é uma graça. Ela tem 2 filhos, né? Aí quando junta as crianças com esses animais, cara, fica muito linda a foto, fica muito fofo. E o cabritinho tá lá no sofá de fralda. A gente já teve uma história de uma cliente que tinha uma galinha, a galinha morava dentro da casa dela. Então, assim, o veterinário escreveu, não, é animal de estimação da dona não sei o quê. Então, deve ser curioso, né? Chegar no veterinário e falar, comum, né? Não é comum. E aves? Você tem algum cliente que tem ave? Já tratamos de calopsitas, de peixe, né? Tem um amigo meu que tem aquário, então de vez em quando ele pede alguma coisa para botar na água dos peixinhos dele. Tem vários tipos, tem o que você imaginar. Se a gente não atendeu em Volta Redonda, a gente já viu, porque a rede é muito grande, né? Tem no Brasil inteiro, então a gente compartilha muita experiência. Então, assim, já vimos praticamente de tudo, de pets de várias espécies tratados com medicamento manipulado. Muito bom. Quando eu for ao veterinário, eu posso pedir ao veterinário que ele passe uma receita de medicamento manipulado visando a facilidade, a eficácia e a tranquilidade de medicar meu pet? Pode, sem problema nenhum. O veterinário tem liberdade de escolher o tratamento que ele acha necessário para o pet, tá? Então, às vezes, o fato de você solicitar não significa que ele tem uma obrigação de atender esse tipo de pedido, porque a liberdade clínica dele é um direito da profissão dele, mas você pode pedir, não tem problema nenhum. Não consigo imaginar a Nala tomando qualquer outro tipo de comprimido hoje ou de medicamento que não seja
Palatável. Facilita demais. Facilita muito. Eu vou até entrar no assunto aqui que eu não queria muito, mas o meu gatinho estava com câncer, né? E ele não estava comendo, não estava bebendo, então a gente foi lá com a Bianca, o veterinário passou isso, isso e isso aqui. A gente fez tudo transdérmico, então eu pegava na orelhinha dele, colocava, e assim, ele estava quietinho, dava meia horinha, ele já saía da casinha dele, já tentava comer alguma coisa. Então, a gente tem vamos dizer assim, o arsenal para tentar tratar todo tipo de pet, né? Independente da espécie. A gente só faz o ajuste mesmo de dose. Importante, tem medicamentos que, por exemplo, o gato pode usar e o cachorro não pode. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração também, mas os veterinários sabem, né, dessas limitações e geralmente não chega para a gente nada que uma espécie não possa usar. Perfeito, já vem pronto para você pelo veterinário, né? A prescrição, o ideal é que ela já venha, né, com os dados, o nome do medicamento, quantos miligramas por quilo. A gente sempre confere, tá, Dani? A gente sempre tem um trabalho de conferência, a gente, né, a Bianca, que é a nossa farmacêutica lá do laboratório, ela pega a receita, vê a espécie do pet, vê o peso, avalia se a dose está condizente com o que a literatura diz de miligramas por quilo. E se tem alguma divergência, a gente entra em contato com o veterinário para ele confirmar ou não. Então, ele confirmando, a gente, né, com o embasamento, a gente segue a manipulação. Ele não confirmando, ele faz a correção necessária e a gente prossegue com a produção da medicação. Muito bom esse cuidado, né? Quando o medicamento chega, ele já chega para uso. A gente tem algumas etapas de conferência, né? Para garantir que o medicamento não seja manipulado de forma errada e que não dê problema, não cause nenhum mal ao pet ou não faça efeito para o pet. Então, a manipulação tem esse cuidado também. Existem vários processos dentro da loja para você analisar uma receita, verificar se ela está de forma correta. Quando vai para o laboratório, as doses são verificadas de novo. Antes de sair para o cliente, a rotulagem é conferida, passa no processo de controle de qualidade, né, que a farmacopeia brasileira fala disso muito bem. Então tem tudo bem explicadinho, quais são os testes de qualidade que você tem que fazer para cada tipo de forma farmacêutica. Então são vários cuidados que a gente tem para realmente entregar um produto de qualidade e que seja muito eficiente para os tutores usarem nos pets. Perfeito. A legislação para uma farmácia de humanos, ela é a mesma para a farmácia de pets? As exigências são idênticas, são parecidas? Não, são parecidas, mas tem uma grande diferença. A farmácia humana, ela só é regulada pela Anvisa e pelas vigilâncias municipal e estadual em alguns casos. A farmácia PET, ela além de ter que seguir toda a legislação da Anvisa, ela tem que seguir toda a legislação do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Então, a gente tem similaridades, né, legalmente falando, entre a farmácia de manipulação humana e a farmácia veterinária, mas na prática são coisas muito diferentes. Eu até brinco que hoje, se eu quisesse abrir uma farmácia humana, eu teria que começar do zero, porque nada que eu tenho da Drogavet a gente consegue aproveitar para fazer remédio para humano, porque a Drogavet nasceu, Dani, de uma questão que a Sandra tinha um cachorrinho que chamava Pancho. E ele tinha várias doenças, e ela é farmacêutica e ela trabalhava em manipulação. E o Pancho era muito difícil de medicar. E ela começou a pensar, eu tenho que dar um jeito nisso, sou farmacêutica, eu tenho que dar um jeito de dar o remédio direito para esse cachorro. E aí, ela pensando com o marido dela, resolveram começar a experimentar na farmácia de manipulação dela como fazer o Pancho tomar o medicamento de uma forma que não estressasse nem ela, nem ele. E aí surgiu a ideia da Drogavet. Então, o DNA da Drogavet é você promover um medicamento, fazer um medicamento de extrema qualidade, a gente fala que é até qualidade premium,
porque são muitas coisas envolvidas, é fornecedor qualificado, dá para falar assim, 2 dias para você de coisas que a gente faz para garantir a segurança, a eficácia do medicamento. Então, tudo isso é para garantir que o produto saia lá da loja com muita qualidade e que atenda realmente o pet que precisa, né? Sérgio, quantos anos a Drogavet tem? A Drogavet completou esse ano 20 anos. Uau! 20 aninhos. 20 anos de mercado com muita excelência, né? Graças a Deus, muitas lojas, todas as capitais, todos os estados do Brasil já tem uma franquia da Drogavet. Alguns estados, né, algumas cidades têm mais de uma unidade, inclusive, tipo o Rio de Janeiro tem mais de uma unidade, São Paulo tem mais de uma unidade, né, devido a uma população gigante, né, então comporta. E, se eu não me engano, esse ano já vamos passar de 100 unidades funcionando da franquia. Então, de norte a sul do país, você acha uma Drogavet perto ou relativamente perto da sua casa. Muito bom. Sérgio, eu li algumas coisas sobre nutracêuticos. Explica pra gente o que é isso. Então, nutracêuticos, Dani, são uma novidade relativa do mercado pet. São bioativos, são minerais, suplementos, alguns fitoterápicos, podemos dizer que são substâncias que você encontra nos alimentos ou nas plantas, que tem algum efeito positivo na fisiologia do ser humano ou do pet. E hoje o pessoal está estudando muito como a suplementação, como essa complementação de vitaminas, de minerais, de outras substâncias podem auxiliar no tratamento das doenças. Então você faz o tratamento, por exemplo, da insuficiência cardíaca do seu pet e entra com uma fórmula de suporte para cães cardiopatas, para melhorar a função do coração, para promover uma regeneração tecidual. Então você pode fazer isso aí em praticamente todos os tipos de clínicas hoje que você tem. A veterinária hoje tem especialidades, né? Você tem dermatologista, tem oncologista, clínico geral, cirurgião, anestesista. Então hoje a medicina veterinária está se equiparando muito com a medicina humana. Então você tem suporte para paciente renal, suporte para paciente cardíaco, suporte para leishmaniose. Então são essas situações que você, além de fazer um tratamento com um medicamento específico, você entra com um suplemento de nutracêuticos para melhorar a qualidade de vida daquele pet. Perfeito. Né? Tem alguma história na Drogavet que te impactou? Que você participou, acompanhou? Tem uma situação que não aconteceu aqui em Volta Redonda, né? Mas foi com a questão das enchentes lá no sul do país. E todo mundo viu o cavalo, né, que ficou preso no telhado e tal. Virou notícia nacional, né? Mas tem muita coisa que o pessoal não viu. Então, os cavalos ficaram muito tempo embaixo d'água e muitos deles perderam a pele da pata. E aí ficava só ou no músculo, ou você conseguia até ver o osso em alguns casos. E aí o pessoal da Drogavet, da rede toda, se mobilizou. A gente tentou mandar medicamentos lá para o sul. Então, cada unidade da Drogavet mandou o que podia, né? Pomada cicatrizante, medicamento para verme, antibiótico. Então, foi uma união da rede muito grande. E nesse caso do cavalo, foi legal porque 6 dias depois, 7 dias depois, o pessoal tirava fotos e já via que a pele já estava começando a crescer, já estava voltando ao normal. Foi uma ação em rede, assim, que marcou, porque foi muito triste toda a situação do sul, né? Muito triste. E foi bacana fazer parte de uma empresa que não ficou só no vamos ajudar. Realmente, muita gente da Drogavet botou a mão na massa, inclusive o pessoal lá do sul. Mandar um abraço para eles, das unidades lá, que realmente foram para a rua, ajudaram muito lá o pessoal.
inclusive doando medicamentos, doando tempo, fazendo, né, serviço voluntário. Então foi uma situação muito bacana. E sempre tem coisa que impacta a gente, né? A gente fica feliz porque tem, por exemplo, tem pets que têm problemas cardíacos e tratam com a gente desde que a gente abriu praticamente. Então significa que o tratamento está fazendo efeito, está tendo um bom resultado, porque todo mês eles estão lá fazendo a repetição do medicamento. São clientes contínuos. Sim, então isso deixa a gente muito feliz. Vira uma família, né, Sérgio? Porque a gente se apega, né? Sim. Não tem muito como você ver um bichinho e ficar sem nenhuma reação, né? Sempre tem uma reação geralmente boa para quem gosta, né? É sempre bacana. É muito bom esse resultado, né, Sérgio? Fico muito feliz muito gratificante de poder contar com empresas como a Drogavet, de poder contar com pessoas como vocês, que têm um coração na causa, né? A gente vê muito mais do que um negócio envolvido. Quando a gente fala de Drogavet e Volta Redonda, a gente fala de Sérgio, de Bianca, a gente sente uma energia ali que aquilo não é só um negócio, né? Vocês estão tratando de fato do amor da vida de alguém, né? Quem tem pet sabe o carinho, o amor que os tutores têm por eles, e medicar faz parte disso, né? Curar, tratar, até mesmo que seja um paliativo, quando a gente não consegue mais, de fato, curar a doença, mas fazem toda a diferença no processo, e fazem essa diferença na minha casa, com a Nala. E tem outras questões, Dani. Eu acho assim, a Drogavet uma empresa apaixonante, porque além desse desenvolvimento, né, de toda a parte de cuidar do pet, tem a parte ambiental. A gente não usa plástico, a gente reduz, é uma empresa que reduziu o uso de plástico o máximo possível. Então a nossa bolsinha que a gente manda o medicamento para casa do cliente, ela é de um papel que não é alvejado, que ele é reciclável. A gente tem um programa de gerenciamento de resíduo. A empresa, se a gente recicla o papel da empresa, a franqueadora faz um troféuzinho para a gente, né, de participação. Então tem toda a questão de ser um amor animal pela vida mesmo. É cuidar do pet e da natureza também, sabe? Tentar poluir menos o ambiente. Então, quem gosta de bicho geralmente tem essa consciência ambiental um pouco mais aflorada. E essa é uma preocupação da Drogavet também, como a franqueadora sempre fez desde o começo, é cuidar do planeta, né? E cuidar dos bichinhos que não sabem falar, não tem voz, então a gente tem que melhorar, cada um no seu lugar, né? Tem gente que trabalha no hospital, tem gente que visita pessoas doentes. A gente escolheu os bichinhos. Que bom, né? Que tem gente que gosta de um pouquinho de cada coisa. Já como diz aquele ditado, se todo mundo gostasse do azul, o que seria do amarelo, né? Exatamente. Fico feliz de poder contar com vocês. Obrigada por estar no programa com a gente, Sérgio. Espero que vocês voltem mais vezes. A medicação é um assunto que daria horas num bate-papo, né? E a casa está aberta para você voltar, para a gente conversar mais. Parabéns pelo trabalho e pelo seu coração. Que, de fato, né, a gente, quando vai em um estabelecimento, principalmente com o pet, a gente gosta de como a gente é tratado, de como o nosso pet é tratado. E a Drogavet tem disso. Então, eu falo isso com muito carinho e eu falo com todo mundo, porque é, de fato, algo que a gente gosta, usa e acredita. Obrigada. A gente que agradece. É o que você disse, não é só a questão de dinheiro, né? Tem amor mesmo envolvido. Sim. E obrigado mesmo pelo espaço, pelo convite. A gente fica muito feliz. Foi muito bacana conversar com vocês aqui. Obrigada, Sérgio. Nada.